Ok, então, muito rápido. Eu não vou descobrir a fórmula da Coca-Cola, não vou falar de coisas muito complexas, só conceitos que são simples, que são do sentido comum. O primeiro, lembrar que entendemos por controle de acessos. Porque há muitas fórmulas, há muitos sistemas. O que nós entendemos é um sistema que controla quem, onde e quando acessa a uma parte, a uma zona, a um edifício, uma sala, e concede ou não o acesso a esta sala. Estamos a ver que basicamente é um sistema de informação. O que representa o sistema de controle de acessos é a informação. Temos que pensar, a informação é aquele ativo que temos que proteger. Ademais, o sistema muitas vezes liga para outros sistemas, se integra-se com outros sistemas, com sistemas de segurança, com sistemas de iluminação, com sistemas de controle de outras tecnologias. Portanto, o risco que as semelhanças para o sistema de controle de acessos vão também ligadas às semelhanças àqueles sistemas que estão ligados para ele, ou integrados com ele. Os componentes do sistema, muito rapidamente, algumas delas não ligam para a rede. Até hoje, as ferraduras, como todas, algumas sim, mas a maioria das ferraduras não ligam diretamente para a rede, algumas dos elementos não ligam para a rede. Normalmente, os controladores de porta, que é aquilo que a Axis fabrica, fornece, os controladores, não só para o nosso software, mas também para o software de outros parceiros, como a Genetec, que utilizam os nossos controladores. Os credenciais não é que ligam para a rede, mas têm informação também para ser protegida. E os leitores, que alguns ligam diretamente para a rede e alguns não. Mas vou falar também, em termos gerais, da cibersegurança dos sistemas de segurança física. Porque os sistemas de controle de acessos estão dentro da categoria da segurança física. E as ameaças são muitas. Sobretudo aquelas da integridade de data, pelo ser vídeo, pelo ser as informações do controle de acessos, podem ser outras. Aquelas credenciais, o próprio sistema, tirar por fora o sistema, fazer com que o sistema não funcione, portanto, desabilitar a proteção, mas também controlar, que é muito pior. Pior que fazer com que o sistema não funcione é ficar com o controle do sistema, é fazer que funcione a favor daqueles que estão a atacar o sistema. E também o vandalismo, sabotagem dos próprios empregados ou ex-empregados da empresa. Portanto, as ameaças são muitas. E vou só listar algumas regras, recomendações básicas de segurança para todos os sistemas e para todos os sistemas de segurança física. Primeiro, a avaliação dos riscos. Primeiro, fundamental, avaliar os riscos. E o segundo, é muito importante, o inventário dos ativos. Parece óbvio o inventário dos ativos, mas não podem se imaginar tantas vezes que vou a falar com clientes e eu pergunto quantas câmaras que tenho? Mais ou menos temos, não mais ou menos, não sirve mais ou menos. Quantos escritórios têm? Mais ou menos temos, não sirve. Isso não é correto. O correto é ter um inventário exato, preciso dos ativos que temos que proteger. Não é possível proteger aquilo que nós sabemos que temos. Obviamente, separar ou aislar as redes, ter uma política de password, uma política de credenciais, uma política de password. Isto implica não só medidas técnicas, mas protocolos, medidas organizativas, formação, foi mencionado, formação do personal, portanto, política de credenciais. Conceito de mínimo privilégio.
Isto, basicamente, se não é preciso dar acesso, privilégios a um dispositivo com a opção, não vamos. Não temos que dar. Minimizar os privilégios só para aquilo que seja estritamente necessário. Há atualizações, e quero falar porque quando alguns clientes finais, alguns utilizadores, perguntam-me se tiver que mirar, olhar para uma coisa, comprovar alguma coisa, requerir dos membros fornecedores uma coisa, qual seria, Alberto? Eu digo, pergunta por a data de validade dos dispositivos. Alguns dizem, Alberto não quis, está a dizer disparates. A data de validade é aquela dos iogurte, a comida que estamos a comprar no supermercado, mas qual é a data de validade dos produtos? Mas se noutro âmbito nós sabemos que o Windows 10 deixa de ter suporte para o próximo outubro deste ano. Sabemos que o iPhone deixa de ter suporte para o iPhone 11 para o próximo ano. Acontece o mesmo com os dispositivos de segurança. Todos os dispositivos têm uma data de validade. E a pergunta é se todos os utilizadores finais e os integradores, utilizadores de serviços, conhecem, trabalham, transmitem, trasladam esta data de validade ao seu cliente. São conscientes de que o produto chega a uma altura que deixa de ter suporte do fabricante. E quando que o fabricante deixa de dar suporte? É uma prerrogativa do fabricante. O fabricante decide quando o produto já não tem suporte. Comunica, ou deve comunicar. E aqui está a diferença de uns fabricantes para outros. Cada um nos comunica, nós comunicamos, nossa web pública, nossa informação do produto, claramente até quando o produto terá suporte. Outros fabricantes não fazem. Felizmente, o regulamento europeu, depois de 2027, será obrigatório para todos os fornecedores, todos os fabricantes, de incluir a data de validade dos produtos. Parece justo. Parece justo que estou a comprar ou investir numa tecnologia, um produto, saber até quando vou ter o produto com suporte ou até quando posso comer o iogurte. É justo. E por último, aquela política de cibersegurança, de cybersecurity, é importante. Cultura, vou dizer, já falaram disto no painel, cultura de cibersegurança. Todos temos cultura de segurança física. Não conheço praticamente ninguém que deixe a porta aberta da casa quando sai. Ou a porta, o carro aberto quando sai. Todos fechamos. Mas conheço tanta gente que deixa as sessões abertas. O PC, o telemóvel. Cultura de cibersegurança. Isso que falta. Porque, respeito a isto, eu dizia, não vou entrar em detalhes muito técnicos. Há algumas publicações que eu vou recomendar. Esta é seguramente uma das melhores guias de cibersegurança para os sistemas de segurança física. Está editada pela autoridade da UK, inglesa, e uma das primeiras e melhores guias de cibersegurança aplicada para os sistemas de segurança física. Vou ligar para descarregar o documento. Este é o outro. Este é uma que foi feita o ano passado, Espanha. É mesmo uma das guias. Utiliza aquela da UK como referência, mas é uma que foi editada no ano passado, Espanha. Recomendações e casos de uso. Quando esta guia foi feita, fizemos uma pesquisa nos principais utilizadores de segurança física em Espanha. E fizemos a pergunta, colocamos a questão de quantos são já conscientes de ter algum ataque, ciberataque nos sistemas de segurança física.
Esperávamos que a resposta fosse não. Primeiro, porque sabemos que muitos não são conscientes. Segundo, porque acreditávamos que seguramente ninguém iba a reconhecer haber tido um ataque. Sin embargo, a resposta foi que o 16% dos utilizadores já reconheciam haver tido um ataque nos sistemas de segurança física. Não estamos a brincar, não estamos a falar de uma coisa hipotética, estamos a falar de uma coisa real. Os sistemas de segurança física estão sendo atacados. Outra questão que estava a responder é que a maioria reconhecia não ter orçamento, não ter dinheiro para cobrir aqueles riscos de cibersegurança. E muito importante, coordenar na empresa quais são os recursos que têm os departamentos de segurança física, os departamentos de sistemas e quem são os encarregados, os responsáveis da segurança, da cibersegurança. Voltando para o controle de acessos, que é específico relativo ao controle de acessos. Primeiro, o tipo de dados. Temos credenciais, temos dados personais. É verdade que o videovigilância tem dados personais, mas as credenciais são ainda mais personais. São nomes, pessoas e chaves. Temos comunicações entre o leitor e o controller. Temos um elemento que está a comunicar dados entre o leitor e o controller. Temos as credenciais que são transferidas, pode ser num cartão, pode ser num telemóvel, são credenciais transferidas. E finalmente temos algumas credenciais que são biométricas. Eu queria fazer aí algum comentário. Nas credenciais podem ser, como estava a dizer, números de cartão, números de matrícula, PIN codes, números de telemóvel ou códigos de telemóvel, e muitos mais. Mas também temos informação muito crítica do tracking das pessoas. Onde que estiveram, quanto tempo estiveram. Tudo isso são informações muito sensíveis. E finalmente os dados biométricos. Falei das comunicações entre o leitor e a controladora. Historicamente, estivemos a utilizar durante muitos anos este protocolo de comunicações, VIGAN. Infelizmente, ainda muitos estão a utilizar VIGAN. Estamos a falar de um protocolo do ano 96, que não tem segurança nenhuma, que não tem encriptação, que é unidirecional. Não deveríamos utilizar VIGAN nunca mais. Nunca mais. Por conta, temos um estándar do mercado, do ano 2011, aprovado por os organismos internacionais, Open Supervised Device Protocol, ou SDP, baseado no protocolo série RS485, que é supervisado e que, se criamos a versão encriptada, aquele que tem criptografia, aquele que está codificado, deveria ser este com a versão Secure Channel Protocol, SCP. Portanto, o SCP seria o protocolo justo, mais preciso, mais seguro hoje para fazer comunicar o leitor com a controladora. É a parte mais fraca do sistema de controle de acessos. Se vemos toda a fotografia do controle de acessos, temos, obviamente, a parte do software, de servers, tudo isso aplica a cibersegurança normal dos sistemas, dos servers, das redes, a controladora e, como vimos, a comunicação entre a controladora e o leitor. Do batch para o leitor, normalmente estamos a utilizar ou recomendar MIFARE, alguns continuam a utilizar aquelas 125 kHz, absolutamente fora do mercado já, absolutamente obsoleto, não seguro. Portanto, aqui falamos de 125 MHz MIFARE. Há alguns proprietários, HID tem aquele de iClass, proprietário do. Temos alguns específicos dos telemóveis ou de alguns cartões NFC, é um dos protocolos também muito seguros, fazer essa transmissão das credenciais
inalámbricas aos gestores. Okay? Por último, falar um pouquinho da biometria. Não só de cibersegurança, estamos a falar de proteção de dados. Os dados biométricos são muito sensíveis. A proteção de dados, em termos de biometria, é muito rigorosa, muito exigente. E é lógico. Se pensamos que a biometria seria como ter uma credencial biométrica, seria como ter a mesma credencial, o mesmo password para todos os acessos. Imagina ter só um password que utilizamos para acessar tudo. As aplicações, os sistemas, a porta da casa, tudo. A banca, ter só uma credencial. Já é pouco recomendável. Isto não é recomendável. Mas imaginemos agora que aquelas credenciais foram comprometidas, foram hackeadas. Como em alguns casos temos a notificação de uma empresa, de um banco, diz: atenção, tivemos um ataque, as credenciais poderão ser comprometidas, sugerimos de cambiar a password. O que acontece com os dados biométricos? Não podemos cambiar. Não poderíamos cambiar. Teríamos comprometidas todas as credenciais para todos os acessos. E por isso que a Agência de Proteção de Dados, o GDPR, é muito exigente. Só permite, em controle de acessos, a autenticação. Só uma pessoa contra uma verificação. Não podemos fazer uma comprovação dos dados biométricos contra uma base de dados, porque o sistema não permite, as autoridades não permitem ter uma base de dados. Só temos que dizer: esta pessoa diz ser esta, e vamos comprovar que efetivamente é ela. Uno contra um, não uno contra muitos. Obviamente deve ser encriptada, deve ficar no lado seguro. Se temos um hash, aqueles dados biométricos ficam na parte interna, não na parte externa. Eu digo porque há muitos leitores que têm o hash biométrico integrado ou armazenado no leitor. Se o leitor fica fora, temos os dados fora. Temos os dados na parte não segura. Aqui temos que ter sempre os dados na parte segura. E, finalmente, o preferível é ter os dados mesmos no batch, na própria cartão. O cartão tem um chip, os dados biométricos ficam no cartão, exatamente como funciona o novo passaporte europeu. Que tem um chip e os nossos dados biométricos estão no chip do passaporte. Levamos nós. Não é que ele tem uma base de dados, não há uma base de dados, levamos nós. Chama-se Self-Sovereign Credential. Aquele que eu lhe levo. Vai comigo. Não está numa base de dados que pode ser atacada, pode ser hackeada. Estas são as recomendações. Muito cuidado com as biometrias, porque as restrições são muito grandes. E finalmente, também há uma guia específica para controle de acessos. Neste caso, a maior guia que eu encontrei é esta, das autoridades francesas, guia de securização, de cibersegurança dos sistemas de controle de acesso físico. Está em francês para aqueles que podem ser traduzidos. Agora, com inteligência artificial, com o ChatGPT, podes fazer tudo. Esta guia é específica dos sistemas de cibersegurança para os sistemas de controle de acessos. E até aqui a minha intervenção. Se há uma questão.